Todos. Eu tô com cara de sono. Eu tava descansando, que hoje meu dia não foi muito fácil. Enfim, Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que eu tinha uma live marcada com vocês no Instagram. E eu não consegui fazer devido ao cansaço. Mas tô eu aqui falando aqui no YouTube, porque assim outras pessoas podem também ouvir. Se bem que não vai ser a leitura que nós estamos fazendo, que é sobre a leitura do Antigo Testamento, até o livro de Jó. Diante de tudo que eu estou vendo aqui na Terra, o que mais tem me doído de ver é a cegueira espiritual das pessoas. E o pior, que a maioria dos líderes religiosos estão cegos espiritualmente. Meu Deus, é de dar pavor. Cada lugar, cada denominação que a gente entra, eu tive a oportunidade de ver em vários lugares, até fora daqui do Brasil, comportamento é vulnerável sobre a pregação do Evangelho. O tempo de pregação é curto e a maioria das pregações são baseadas no culto de prosperidade, onde a maioria dos membros das igrejas vão em busca de um bom casamento, de ter coisas materiais, de ter um cargo superior, de status, de fama, de ser reconhecido. A maioria, na verdade, dos pregadores se tornaram coaching, vendem cursos, livros e só ganham dinheiro com tudo isso. E quando alguém vem para o YouTube, que ainda é de graça, não sei se vai chegar algum momento em que as pessoas vão pagar, mas é de graça. Se eu precisa de um aparelho, ainda que não tivesse a luz, que agora a palavra de Deus basta, mas é cobrado das pessoas as pregações. Pastores, quando vão viajar para algum lugar, cobra. Tudo bem, precisa de comida, abrigo, sim, básico, mas usufruir de um luxo é muita coisa estranha, que a gente via Paulo renunciar por amor ao Evangelho. De graça a gente recebeu. Não sou pastora, não tenho pretensão nenhuma dessas coisas, igreja, nada disso. As pessoas julgam, vivem um ritual. Você vai nas igrejas, você vai ver preocupado com se usa saia, se não usa saia, se cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, se usa brinco, se não usou brinco. Essas são as preocupações das pessoas de algumas denominações. Daqui a pouco come isso, não come aquilo. Não saúde de outra igreja, não faça isso, não faça aquilo. Quando não, culto de adivinhadores da vida do outro. Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. As pessoas vão se emocionam, dizem, ele não tinha como saber, o diabo ele vê ao redor. O que você conversa no WhatsApp, o que você expõe nos stories do Instagram, nas redes sociais, tudo que você quer fazer, a maioria de todos expõe. Uma conversa que teve com o marido, com um parente. A maior ação da mudança do ser humano é a ação do Espírito Santo fazendo a gente reconhecer que pecamos, que fomos destituídos da glória de Deus e que precisamos ser transformados dia após dia num sacrifício diário por causa da presença do Espírito Santo. É Ele que faz isso em nós, porque é impossível que nós sozinhos conseguíssemos nos dedicar a Deus.
se não fosse a presença do Espírito de Deus. É impossível. Jesus reina nos corações de seus filhos e não é por causa de algo que eu e você vai fazer. Você pode passar a semana toda indo para as construções feitas por mãos de homens, os templos, e nunca ter encontro com o Espírito de Deus. Porque não é por línguas, sons, visões, revelações, não é por nossas ações, sacrifícios, nenhum, nada disso é garantia de salvação. Eu já vi muita gente preocupada muito com o exterior, igual os fariseus. Sepulcro, por fora muito bonito, aparência de piedade, mas a eficácia nega-se só de suas atitudes. Pessoas que são incapazes de cumprimentar um vizinho, porque se acham superiores. Eu preciso falar isso sempre. Ah, eu não falo com fulano que o fulano é um drogado. Ah, porque fulano é isso, porque... A gente precisa tomar muito cuidado, porque a salvação não vem de nós, mas é de Deus. E o que mais me admira é a tamanha cegueira das religiões. Tamanha cegueira das religiões. Estamos esperando a construção do Templo de Salomão. Todas as nações profanaram contra Deus, todas, até agora. Essa geração não é melhor que a geração passada, ela é pior que Sodoma e Egito. Uma geração má e adúltera contra Deus. Porque adoram a si mesmo, adoram homens, adoram pessoas, se curvam a pessoas. A gente ama a Deus acima de todas as coisas, o nosso semelhante como a si mesmo, mas não de uma forma de adoração. Adoração somente a Deus. E a gente vai vendo as religiões preocupadas com seus dogmas, com seus rituais, com seus cultos. Canta o coral, canta isso, canta aquilo, apresentação disso, festividade daquilo, virou uma festividade, inclusive até troféus recebem agora, por melhores cantores, melhores pregadores, melhores isso, quando na verdade Jesus disse que haveria perseguição daquele que prega a verdade, que não seria fácil, mas para essas pessoas tem sido muito fácil, porque são famosos os tais gospel. Está na hora de acordar. O Brasil está sendo atacado. O mundo está sendo atacado pelos 12 chifres. Os reinos que João viu, que Daniel viu, que os profetas avisaram o tempo inteiro a respeito do tempo do fim. Você acha normal esse sistema HARP? Porque você sabe, né, que Dubai não chove naturalmente. Aquilo é provocado. Você acha que só em Dubai que seria chuvas e tempestades provocadas? Por que tantos dos satélites lá em cima? As pessoas não param para pensar, sempre estão procurando um Deus humano. Ah, eu vi várias vezes. Ah, Elon Musk, tomara que ele venha nos salvar. Ah, Pablo Marçal, ele é o melhor. Há pouco tempo, a maioria de vocês religiosos idolatraram Bolsonaro. Nas igrejas era a bandeira do Brasil e se vestiam e faziam, ao invés de pregarem a palavra de Deus, a qual é que traz libertação, porque a verdade, o testamento, tanto o antigo quanto o novo, não são nem antigos, na verdade é a revelação por inteira. As igrejas lotadas de gente idolatrando o Bolsonaro, que ele era o Messias que Deus tinha escolhido para ajudar o Brasil. E Deus me deu uma visão no dia que meu marido também era fã de Bolsonaro. E Deus me deu uma visão a respeito do Bolsonaro. Deus mandou eu sair daquele lugar. Estava orando o Pai Nosso. E eu emocionada. E o Senhor disse, saia daqui, eu não me agrado. E eu perguntei, meu Deus, eu pedi perdão ao Senhor e de madrugada eu perdi o sono e fui orar.
E quando eu vou orar, de olhos abertos, ainda me ajoelhando, eu tenho uma visão, vejo o Bolsonaro e vejo ele se transformar num lobo preto. E quando eu vejo o lobo, eu olho assim, que ele escondia algo, e no rabo do lobo tinha uma faca serra desse tamanho, de cortar pão. Ele escondia ela de mim, e eu olhava e eu via ele entregar na mão, eu via a mão e o rabo do lobo, entregando a faca serra. E o homem vestia um terno preto com a camisa branca por baixo. Naquele momento eu escutei o nome traição. E Deus ali começou a falar várias coisas comigo que eu avisei alguns irmãos para não participarem. E fui criticada. Você não é patriota. Você não... Deus não falou... Uma irmã chegou a ligar para mim, mandar mensagem para mim. Deus me mostrou. A gente tem que participar, não sei o quê. Eu disse, irmã, não vou participar. Tudo foi detalhado, não vou detalhar mais aqui, já passou. Tudo aconteceu do jeito que Deus disse, até sobre as prisões. Deus avisou para mim. E eu avisei as irmãs. Inclusive uma irmã que tinha uma parente dela, uma irmã dela estava lá, indo para lá. Eu disse, olha, manda sair. Não fica na porta do quartel não, vai todo mundo preso. Não confia. E não é só sobre isso, tem muitas coisas que vai acontecendo. Deus revela as coisas. Eu não vim falar sobre isso, mas Deus, ele não deixa a gente enganado, porém o mundo está num engano muito grande, e é grande demais. Eu quero que você entenda hoje uma coisa que eu vou tentar resumir, que é um principal. Quando você vai, eu preciso falar sobre isso, talvez o Senhor abra os seus olhos espirituais e seus ouvidos espirituais, para que você compreenda. A Bíblia não é um livro para você abrir na prateleira como um amuleto da sorte. Não é um livro que você vai recitá-lo para trazer bênção para a sua vida. Não é um livro para você só ter ele embaixo do braço. Deus, ele falava com os profetas antigos a respeito de que a sua palavra agora não ficaria mais por fora, na área externa, mas dentro do ser humano. Deus não entregou seu filho a fim de que a gente carregasse a Bíblia apenas de letra, mas de viver, de compreendê-la. E ela só é compreendida não por vaidade, porque alguém vai fazer uma disputa de melhor pregação, porque alguém vai ganhar alguma coisa se for um pregador eloquente. Não. Mas de alguém que entende para a própria conversão e para testemunho, porque é isso que nós somos, testemunhas de Jesus. E se testemunhamos, vivemos a palavra dele agora dentro de nós, tal qual ele revelou a Ezequiel, e isso também está muito claro em Ezequiel 14. Mas a maioria não entendeu. Quando você vai, eu preciso falar sobre isso, quando você vai olhar para a vida de Jó, não é para você pregar sobre prosperidade na vida de Jó. Ah, eu cresci vendo isso nas igrejas. Eu cresci vendo os pastores falando, Deus vai dar, a glória da segunda casa, irmã, vai ser maior do que a primeira. Você viu a vida de Jó? Deus duplicou. Deus deu tudo a ele de volta. Deu em mais quantidade. Não era sobre isso. O livro de Jó, você vai ver Jó ser temente ao Senhor. E se preocupar com o que poderia acontecer com os filhos dele, caso eles não fossem conforme a vontade de Deus, porque eles viviam de festas e bebedeira. E a preocupação de Jó, o que Jó temia, era sobre a ira de Deus sobre os filhos, que foi o que aconteceu. E quando a gente olha para esse cenário da história de Jó, a gente vai ver sobre Israel. Israel, havia poucos que temiam ao Senhor, que era a semente do bem, e o restante da cria desobedientes, tal qual os filhos de Jó. E então os profetas, quando Deus escolhia aqueles homens
e mulheres temente a Deus, eles tinham preocupação, porque nós vamos ver Ezequiel se preocupar, nós vamos ver Daniel se preocupar, a ponto de fazer jejum de vários dias e se abster daquilo que ele mais gosta para entender o que ia acontecer com o seu povo no final. Porque ele nem sabia que era no final. Foi o anjo Gabriel que disse para ele que isso não é agora, isso é para o fim. De tanto que ele já não aguentava ver mais o povo sofrer, e ele se interrogava quanto que essa promessa ia acontecer. Pare para pensar. Examine as escrituras como uma pessoa coerente, não que alguém quer ganhar algo com isto. E você vai ver Jeremias chorar, arriscar a vida diante de um rei, a qual ele chega com outro servo e anotando tudo e entrega para o rei pega o canivete e rasga, toca no fogo e prende eles. Porque os reis não aceitavam. Você vai ver Deus escolher aqueles homens em cada geração, porque a Bíblia é sobre gerações que passou. E que não só relata o que passou, como eles profetizaram coisas que eles nem sequer chegaram a ver. São coisas que acontecerão nesta geração. E que veio acontecendo. Por que você pensa que o princípio das dores começa nessa geração? Isso sempre existiu. A Bíblia fala isso claramente. Você vai ver isso também lá no livro de Daniel, capítulo 9. Que até o fim haverá desolações e muita dor. Você vai ver isso em Gênesis. Que para conceber a descendência, teria que participar, teria que ter as dores de parto. Com dores darás à luz aos teus filhos. Ou você acha que Deus estava falando sobre a mulher conceber? Sabe qual é o maior problema? É a personificação das coisas. Porque o povo de Israel sempre personificou. Eles não podiam enxergar. Isaías profetizou isso. Os profetas vieram entender isso. Quando os apóstolos vieram entender isso, quando viu Jesus falar por meio de parábolas, porque Jesus só falava por meio de parábolas. Para que aqueles que não tinham o Espírito de Deus dentro deles jamais poderiam ir para a verdade, porque era impossível haver regeneração. E para você que acha que o Espírito Santo de Deus só desceu quando Jesus subiu, não, meu querido, você falta examinar lá no passado. Sempre houve o Espírito Santo de Deus e eles pregavam por meio do Espírito Santo de Deus. Alguém que é destituído da glória de Deus, que está carregando a aguilhão do pecado, que é a morte, sepultura, por causa da queda do homem, porque o homem quis governar-se a si mesmo. A queda, no princípio, não se trata de duas frutas, querido, de uma fruta. A queda no jardim do Éden é sobre nações. Vai ler Ezequiel 31, meu irmão, começa do versículo 7, mas lê todo sobre o Egito, ser uma árvore frondosa, seus ramos. Quando ele vai falar de árvores e dizer que seus ramos eram grandes, que as outras nações, que os outros pássaros se aninhavam, estava falando sobre nações, porque o Egito era um império pomposo, rico. E as outras nações admiravam e queriam ser igual. Aí você vai ver o servo de Deus brigando por território, querendo ter reis como as outras nações, a ponto de Deus dizer, não é a ti que rejeitam, é a mim que estão rejeitando, porque até agora a maioria tem rejeitado Deus, porque o homem quer governar-se a si mesmo. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem querer governar-se a si mesmo, e Deus os entregou. O livre-arbítrio para o homem dizer, hoje em dia é que nós ouvimos mesmo, meu corpo, minhas regras. Governando a si mesmo. Entregues a homens. Ai, precisamos de Elon Musk. Eu não preciso de Elon Musk. Eu não preciso de Bolsonaro, nem de Lula. Eu não preciso de nenhum tipo de governante nesta terra. Eu estou aguardando o meu rei chegar. Eu sigo a Cristo onde quer que ele vá. E não carrego mentiras em meus lábios. Porque eu sou uma nova criatura, ele me trouxe da lama, do pecado, aleluia, e me tirou de um poço, um lamaçal encharcado, e me transportou para o reino do seu amor, e hoje eu vivo essa luz esplendorosa da graça de Deus, algo que não mereço, e não é sobre homens em posição de mãos, mas é sobre uma ação do Espírito Santo que faz a gente dizer assim, virou um caminhão no meio da rua, ninguém tá te vendo, meu irmão. Você acha muito fácil um púlpito de altares de igreja demonstrar a ação de fé? Vai ficar na rua, ou com um vizinho, ou numa padaria, onde você vive? Essa é a maior demonstração do seu cotidiano, de sua vida. Apagou as câmeras? Quem é você?
Depois, quando as luzes saem, virou um caminhão. As pessoas, primeira coisa que faz aqui no Brasil, vamos saquear, é furto. Tirando o que não é seu. Tá na hora de vocês tomar vergonha na cara. Virou um caminhão, meu irmão. Ah, é cerveja. Que porcaria de cerveja, meu irmão. Vai pagar, você quer beber, vai pagar. Porque aquele proprietário daquele caminhão, aquilo é dele. Devolva a carga ou deixa a carga para que ele tenha o direito de mandar alguém juntar a carga. Trabalha no hospital, chegou muitos algodões do hospital do SUS, sei lá. Vou levar um pouco. Não é seu. Ah, mas tem muito, mas não é seu. Você comprou? Você ao menos pediu ao superior lá, o que toma conta, se você pode levar para sua casa. A merenda desviada da escola, os materiais desviados, tudo desviado. Começa de uma cultura corrupta e de pessoas que professam a fé da boca para fora. A minha saia lá embaixo, vou todo dia ao ciclo de oração, mas não perdoa um vizinho, um parente. Aí não bato com fulano, você não bate com ninguém? É impossível você ter o Espírito Santo de Deus. Impossível, você não tem, não tem. Quem tem o Espírito Santo de Deus não guarda mágoas, ressentimento, não milita pelas coisas da vida. Ou geração incrédula, cheia de fantasias, cheia de fermento, já está inchada de tanta fermentação. É muito preocupante tudo isso que vejo, esse sistema religioso. Isso é do Império Antigo, que está até hoje. Eles trabalharam muito bem, são astutos, como a palavra de Deus diz. E são até mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eles mapearam tudo como iriam fazer. Porque não ia ficar todo o tempo matando pessoas em Coliseu, queridos. Jogando para os leões comer. Quando foi feito o acordo de Constantino, a carta dizia muito bem claro: você tem que se associar aos governos. Você tem que orar por nós. Você tem que concordar conosco. É mesmo assim, não é? Aí você vê os líderes religiosos sempre acoloiados no sistema governamental. As barganhas acontecem. E é uma igreja do lado da outra. E cada um que pregue uma coisa diferente. E as pessoas preocupadas com a aparência. As pessoas preocupadas com o que comem. Não coma isso, não toques naquilo. Sempre preocupados, julgamentos. Nossa, na rede social é o que mais impõe a nojeira da humanidade. Julgamentos da vida do outro. O ladrão da cruz nessa geração já estava mais que condenado. A mulher adúltera e prostituta já estava já apedrejada até a morte. Ainda bem que Jesus é o próprio Deus, porque Ele é o rei que eu aguardo. Não me contaminarei com essas mulheres. E quando a Bíblia fala de mulheres, está falando sobre as religiões. Ou você nunca viu Paulo e Pedro preocupados com o que os judeus daquela época estavam fazendo? Você esqueceu que o grupo de judeus entregou Estevão para ser apedrejado? Você via que eles se preocupavam porque havia saduceus, fariseus, os cretenses na época, que tentavam se passar por cristãos para persuadir o povo a sair do cristianismo, porque cristão é aquele que seguia a doutrina de Jesus Cristo, o qual ele tinha pregado, e os apóstolos estavam encarregados de ensinar tal qual Jesus ensinou. Então eles vinham para tirar eles daquela prática e voltar às práticas antigas da lei. Estevão foi apedrejado por isso, inclusive mentiram a respeito de Estevão. E nós vimos os apóstolos ser entregues à morte por falar sobre Jesus Cristo. E eles tinham preocupação, escreviam cartas, Paulo escrevia cartas em lágrimas. Ele estava preso e a preocupação dele era justamente, você vê isso numa das cartas dele para Timóteo, a preocupação de como que ele deveria proceder para que ele não se afastasse, porque muitos se afastavam por causa do dinheiro. Porque era oferecido dinheiro, méritos.
Uns tinham medo da morte, fugiam, abandonavam a fé. Então, quando chegou o pleno século, isso foi modificado, né? Não, vai ter igrejas. E começou. Só que é um coliseu a céu aberto. Porque matam sem você perceber. Porque estão anestesiados. E eu vou explanar isso aqui. Jesus, Deus, quando ele colocou cada profeta de cada geração, eram incumbidos, chamados a falar aos reis, aos governantes, aos comandantes e à população a idolatria que acontecia, as leis que os reis criavam, a persuasão, fazendo com que eles, invadindo a vida deles de uma maneira que faziam com que eles ficassem presos naquilo ali que eles ensinavam, na cultura deles, e com isso muitos se afastaram. Então eram poucos que às vezes tinham que ser mandados, muitas vezes, como escravos para outras nações, a fim de que Deus poupasse a vida deles, para que eles não morressem a semente do bem. A gente vai ver Esdras arrancar os cabelos da cabeça, rasgar as roupas, arrancar a barba, quando ele via a semente se misturar, porque sempre foi sobre aqueles que adoram a Deus, que a perseguição sempre foram com os filhos de Deus. Você vai ver o tempo todo na palavra de Deus a respeito disso. Então Jeremias perguntava quando que vai abençoar. Aí surge um Ananias, que tinha acordo com os governos, e dizia, paz sobre Jerusalém, voltem. E Jeremias, não fiquem aí, plantem uma via, vão ter filhos, que 70 anos está determinado para a expiação dos pecados de Jerusalém. Só que a expiação do pecado não era sobre território, não. Não é sobre território. É sobre o corpo sagrado, o corpo que é o santuário de Deus. Deus não habita em construções feitas por mãos de homens, não. Deus não habita em construções feitas por mãos de homens. É sobre, sabe, você se arrepender, um sacrifício diário, é sobre transformação interna. Só um minutinho, que eu vou ter que mudar de cenário aqui, não sei como é que eu vou fazer isso. Peraí, eu vou abrir aqui. Ao vivo é assim mesmo, viu? Vou ter que mudar aqui, peraí. Pra ver se vai dar certo aqui. Deixa eu tirar essa luz também, porque eu tô achando ruim. Mas pior que tem que ter a luz, né? Tô fazendo uma live, né? Me dá meu óculos aí, por favor. É sobre o corpo. É sobre o santuário, destrua o santuário e eu ergo. Jesus não morreu por pedras. Jesus morreu para a nossa regeneração. Em certa ocasião, os discípulos vão mostrar as construções do templo e ele diz que nenhuma pedra ficaria lá. Uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele não estava preocupado com construções. Nós vamos ver um cenário onde estão preocupados com coisas iguais no passado, com a aparência das coisas. Peraí, deixa eu ver um outro lugar pra mim, porque eu ficar segurando com a mão aqui fica ruim. Peraí. Só um minuto. Tu vai pra lá, daqui a pouco eu vou pra lá. Não vou pra lá, não. Eu vou pra cá. Gente, que coisa difícil, viu? Peraí, tenham paciência. Minha filha, não é muito fácil, não. Eu quero falar em paz, porque eu sei que tem coisas que não vai concordar comigo. E eu não tô pra que pessoas concordem comigo. Deixa eu ver se eu tiro essa luz. Ai, deixa eu deixar assim. É muito forte. Tá, pronto, ótimo. É sobre o corpo. É sobre o corpo do ser humano. Jesus não morreu por causa de construções. A gente vai ver as igrejas estão assim. Tem que construir o templo de Salomão primeiro. Um anticristo vai surgir. Não. João, quando ele falou sobre anticristo, ele estava falando sobre os seus patrícios judeus, que ali não concordavam que Jesus é o Cristo. E por isso eles eram anticristos. E eles não permaneceram com eles porque eles não eram deles. Não tinham sido escolhidos.
E não é sobre de que linhagem você é sobre qual é a semente que você é, do bem ou do mal. É sobre isso. É sobre quem de fato você é diante de Deus. E aí nós estamos vendo o pessoal preocupado com conquistas, o pessoal preocupado com posses, status, fama. Na maioria das denominações, as pregações e os louvores são egocêntricos. E aí você vai ver o pessoal preocupado com um território, Israel aí, criada pela ONU em 1948, depois que ele faz um grande arsenal de comoção aos judeus, aí diz, não, agora nós vamos botar um lugar para eles. Ora, se você via eles lá no passado perseguindo os servos de Deus, tinha que limpar a fichinha deles, não é? Não que generalizasse todos, porque muitos se converteram e se convertem a Cristo até hoje, porque não adianta ser judeu. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você é anticristo. E não tem como chegar a Deus sem o Filho, e nem ter o Filho sem o Pai, é isso que João falava. Só que as pessoas pegam textos isolados e entendem da maneira que quer. E esse é um problema. E aí estão esperando um anticristo. Porque o espírito do erro é o anticristo, porque o espírito do erro é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Era sobre isso que João fala. Não é porque um homem só irá governar. Porque, na verdade, a Bíblia fala sobre a besta, e a besta é um governo mundial que tem 12 poderes de uma monarquia que domina o mundo até agora e tem 7 cabeças que regem o mundo, que são as suas agências. A besta dos eventos é isso. É um sistema governamental. Mas as pessoas estão esperando o quê? Um homem? Alguém chifrudo? Alguma coisa? É muito complicado tudo isso que nós estamos vendo. Uma idolatria com Israel, com essa Israel. As pessoas idolatrando ela. Matam em nome da fé. Ela está encharcada com o sangue dos inocentes. Ah, mas eles atacaram. Se você vê uma página do Instagram que se chama EYS, se eu não me engano, Palestine, você fica horrorizada. E os comentários das mães, das famílias, há mais de 75 anos, muito mais, gente. Esse povo sofre grandes perseguições e destruições, crianças morrendo. E a mídia, ela vai falar daquilo que ela recebe para fazer. Se você confia nos homens, você não entendeu. Jesus vem buscar aqueles que não carregam mentiras em seus lábios, segue a Cristo onde quer que ele vá e não se contaminaram com mulheres. Os judeus sempre quiseram no passado estar no topo de tudo. E aí agora eles ficaram diferente do que os apóstolos anunciaram a respeito deles. Porque a maior preocupação era justamente essa, que eles usurpavam. Pedro chega e diz assim, eu sei que as escritas de Paulo é difícil de ser compreendida. Porque estão usurpando e vão tentar usurpar das escrituras. E eles falavam o tempo inteiro, vocês querem voltar para as práticas antigas. Vocês eram escravos do sistema, agora vocês saíram da escravidão do sistema e vocês querem voltar de novo. Era sobre o sistema governamental da época. Determinados grupos religiosos da época entregaram Jesus a Roma para ser julgado e condenado. Jesus, em certa ocasião, diz: vocês procuram me matar. Vocês dizem que tem por pai Abraão, mas dizem que vocês são filhos do diabo. Então, acorda, que quem quer destruir não vem com uma capa dizendo o nome destruidor. Mas ele é astuto como uma serpente para se alojar no lugar, para o atacar no final. Ninguém que vem fazer o mal revela a maldade que quer fazer.
calado faz as coisas e engana o mundo. A Bíblia fala que é sedutor e que eles iriam operar grandes sinais de maneira que iria enganar, se possível, até os escolhidos, porque fogo cairá do céu, e se possível fosse, porque hoje o que eu vejo, o sistema religioso está totalmente cego e precisam acordar. Estão, aí vai para a igreja, chega lá, música aqui, música ali, música aqui, música ali. Celulares para todo canto, filmando. Preocupado com a roupa, com o sapato, com a aparência. Aí vem a pregação. Aí as pregações são: Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Aí pega um pedacinho de nada. Aí sempre a história de Jó, a história de Davi, distorcida a história de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, que é sobre prosperidade, não é sobre prosperidade, é sobre o que diz Apocalipse, sobre o dia da ressurreição dos mortos, de toda a casa de Israel, e quando fala disso é todos os santos, de todas as gerações, os que morreram em Cristo, e todos que estarão vivos serão transformados no corpo incorruptível. Eu tenho vergonha, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus de estar enxergando. E não sei como vocês, doutores da lei. Vocês podem ter construído igrejas monstruosas, exuberantes. Ter viajado o mundo todo dizendo que, senti grandes emoções. Deus me abençoou. Faraó também. Faraó era podre de dinheiro, né? Montado em trono. E ele achava que o Deus dele era o que estava certo. O Deus dessa geração, de muitos, é Baal, é Mamon. É uma vergonha. Mas no diante dessa geração tão adúltera contra Deus, graças a Deus eu estou enxergando a verdade. Eu vou abrir a Bíblia aqui para ler aqui. Sinceramente, eu fico muito triste de ver tanto engano. É muito complicado tudo isso que a gente vê. É muito engano. As pessoas estão cegas espiritualmente. O Brasil está sendo atacado, por sistemas, né? Evento, tempestade, coisas que nunca nem existiu nessa nação, mas depois que os satélites do Elon Musk veio pro lado de cá, e a coisa começou realmente. Não se via essas coisas em grandes proporções. Agora está por toda parte. O sistema tem atacado os filhos de Deus. Desde o passado sempre foi assim. A gente vai ver quando o Egito via os filhos de Jacó crescer, ser forte, eles temiam para que eles não se juntassem a outras nações e destruíssem o Egito. Então começaram a escravizá-los. Nenhum governo trabalhou em favor dos filhos de Deus. Todos esses governos que existiram, os impérios que existiram até os dias de hoje, trabalham para destruir tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, que é o corpo humano, destruir o caráter do ser humano, a moral, a imagem e semelhança de Deus, distorcer o ser humano, expor a vergonha, a imundície. É isso que o espírito do erro faz. Ser humano perdendo a sua identidade. Ser imagem e semelhança de Deus. Imagem é criação. Quando se diz imagem, tal imagem, é criação. E a besta, de fato, dos eventos, criou algo. Impõe à humanidade. Né? O problema é que as pessoas personificam demais as escrituras. E é muito complicado isso. É muito complicado. Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver toda a vida os profetas, preocupado com a expiação dos pecados, preocupado com o povo, igual Jó com os filhos, não é? Mas o que é que eles ouviam de Deus?
Vocês vão entender lá na frente. Não será assim. Deus sempre, porque não era para aquelas gerações. É para a última geração, onde Deus fará a consumação dos séculos, que significa a consumação de todas as gerações. Por isso que todos vão ter que ressurgir. Ele aqui já estava anunciando sobre a regeneração. Só que eles entendiam como território. Até hoje, para matar novilha, esperando por isso, por aquilo, lá não é o lugar que floresce, a qual você vai olhar, como os pastores dizem para você. Não olhe para Jerusalém, lá onde vai dar o sinal. Lá não vai dar sinal nenhum. E não existe nenhum sinal para essa geração. Jesus já avisou, desde aquela época, não existe sinal senão o de Nínive, de Jonas. Arrependimento. Porque só o Espírito Santo para habitar numa pessoa que se arrepende, para gerar aquilo que Deus está preparando para o dia do final. A transformação do corpo corrupto é incorruptível. Porque Paulo escreve, de maneira nenhuma, esse corpo corrupto herdará a incorrupção. Mas quando o Senhor abrir os céus, essa é a promessa, tanto dos mortos quanto dos que estiverem vivos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele assentará como redentor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como o ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torce o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos desde os dias de seus pais. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição, vocês são amaldiçoados. Porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, não deixarei. Senhor dos Exércitos, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que falamos contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. E do que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam sim. Eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam, e havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o filho que serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você não entendeu isso aqui não, meu irmão? Você só vai pegar para usar para dízimos e ofertas? O tempo todo você vai ver Deus corrigir o povo, porque eles não obedeciam às regras, que eram justamente para poupar a vida desordenada que eles viviam. Porque a lei, ela veio por causa do pecado, e o pecado era cometido por causa da vida livre
que eles viviam de qualquer modo. E com isso acarretava várias destruições para eles mesmos. E Deus, por amor, Deus veio com a lei. Mas não que Deus queria a lei. Deus queria habitar no ser humano, completamente. E ele fez essa obra maravilhosa, porque não dá para a gente explanar tudo isso, isso aqui leva anos, que foi o que eu fiz no Instagram. Há anos eu explicando as escrituras. E aí ele fala aqui o seguinte: eles serão a minha propriedade peculiar. Você está pensando que é sobre agora você construir uma cidade, chamar ela de santa, porque foi a ONU que criou, e aí os pastores chamam para fazer caravana? É um comércio a céu aberto. Jesus não está lá, está sentado à direita de Deus. O Espírito dele está fazendo uma obra maravilhosa e silenciosa na vida dos seus filhos, isoladamente. Ele está falando aqui que não importa se o ímpio prospera, se eles fazem tudo desordenadamente, ele não tem livre-arbítrio, a escolha deles não foi viver nessa vida de todo modo. O que Deus tem a ver com os ímpios? Deus tem a ver com aqueles que ele chamou e escolheu. Porque, na verdade, muitos foram chamados e poucos são os escolhidos. Que estão no meio, se alimentando daquilo que é para os filhos, que é a palavra, mas não compreendem. É o joio que vai ser arrancado no final. Que se alimenta, está lá, mas não produz fruto. São parecidos, mas no dia da colheita será separado. É sobre aqueles que foram chamados. Porque aqueles que já estão recuados, está recuado. E o maior problema é aqueles que professam a fé, mas não vivem aquilo que professa. É só da boca para fora. Aí ele diz assim, aqueles que ele escolheu. Aqueles que de fato é altar de Deus. Que de verdade serve ao Senhor. Vai ver a diferença no dia que ele chegar. Do livramento que ele dará. Ele diz, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu pouparei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Glória a Deus. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Jesus veio para livrar a gente da ira de Deus. Certa ocasião, os discípulos perguntam e falam para Jesus, na verdade. Eles estão dizendo que o Messias não tinha como vir porque o profeta Elias não veio. Aí Jesus vem e menciona sobre João Batista, que tinha o espírito de Elias, porque o que havia em Elias era o espírito de Deus. Em todos os profetas estavam cheios do Espírito de Deus. Porque é impossível a gente compreender as coisas sem essa presença do Espírito Santo de Deus. A letra, ela mata. E os homens vão personificar tentando compreender algo racional, físico. Mas se você não entender as Escrituras de acordo com o Espírito Santo de Deus, jamais você vai compreender.
Eu vou ler aqui Êxodo 34. Do capítulo 12. Você pode ler ele todo. Aí diz assim: abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebrem as suas colunas, cortem os postes da deusa Acera, porque vocês não devem adorar outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra para não acontecer que, se prostituindo com eles, com os deuses deles, e lhes sacrifique alguém. Peraí, deixa eu ler devagar. Não façam aliança com os moradores da terra para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando a alguém, os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para não que aconteça que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Estas se prostituem com deuses que adoram. Façam com que também os seus filhos se prostituam e com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Você vai ver o tempo inteiro Deus remanejar o seu povo, o povo que o adorava, e dando instruções. Não sigam essas leis. Não vá quando eles adoravam outros deuses. Não misturem-se. Vocês vão morrer. O tempo todo Deus alertando, explicando, ensinando. E eles não ouviam. Poucos eram os que ouviam. E aí eu tenho um capítulo que eu amo muito, que é Ezequiel 14. Eu fico imaginando Ezequiel naquele momento e como era, meu Deus. Eles ficavam tão preocupados porque ele via a destruição de Jerusalém o tempo inteiro. E o povo não entendia, dizia, quando é que vai cumprir essa promessa? E você vai ver na história de Jeremias chorar por causa do povo. E o povo vê os profetas dizendo, venham para cá que Deus vai abençoar agora. E não era sobre o corpo, porque era impossível que território viesse santificar um corpo, que animais viessem santificar o corpo do ser humano. Só a ação do Espírito Santo poderia fazer isso que nós estamos vendo. Hoje eu não carrego a lei do meu Deus em prateleiras. Ela está dentro de mim, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ezequiel 14, Deus vai dizer todos os pecados, vai falar sobre o pecado do povo. E chega esse momento lindo, que eu acho maravilhoso, quando Deus diz para Ezequiel. Versículo 19 de Ezequiel 14. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela e com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque o povo não queria conserto. Ele disse, nem chegando esses que me adoraram. Meus irmãos, Deus fez um trabalho maravilhoso quando ele... Ainda vou completar aqui a leitura, mas aí a gente... Os irmãos que me acompanham no Instagram esses anos todos, já sabem que isso aqui já é demais, graças a Deus, né? Nunca é demais, né? Mas já sabem. Nós tivemos 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio, na verdade, já falando sobre a palavra. Eles sabem bem, e eles estão aqui. Provavelmente depois vocês que vão chegar para ver esse vídeo. Vocês precisam examinar as escrituras, prestem bem atenção. Cuidado para você não ser daqueles que fermentam a palavra de Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ela leveda toda a massa. Não serve não. Cuidado com as fábulas. Ah, o Senhor primeiro vai botar um anticristo lá em Jerusalém, vai construir o templo. Olha, já saiu na televisão. Está noticiando que estão fazendo tudo.
Pode fazer, lugar santo, Jesus foi preparar, senão ele não tinha dito, não tem lugar nenhum santo aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus está tratando nos 4 cantos da terra com o seu povo, a qual ele escolheu, e esse povo não vai ser seduzido pelos reis da terra. É um povo que segue a Cristo, é um povo que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e que não se curva a outros homens, reinos. Você não conseguiu entender? Até a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pregam para outras coisas. Todas as escrituras é para a salvação. Não consiste em coisas terrenas. Gênesis 3 nós vamos ver. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas para a mulher gerar, o descendente dela está gerando até agora, com muitas dores. Por isso Jesus diz que antes dele chegar, a terra vai sofrer contrações de dores de parto, como a mulher está prestes a dar à luz. E depois que ela der à luz, não lembraremos mais dos sofrimentos que tivemos aqui na terra. E lá em Isaías 66, ele em um só dia ele comprou o povo. Foi lá que ele abreviou o dia, porque senão não salvaria ninguém. Ele diz assim: haverá quão grande tribulação como nunca houve e jamais haverá, desde que existe o mundo. Se não fosse por causa daqueles dias, não ia sobrar ninguém. Porque a ira de Deus ia consumir todos. Mas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí lá em Isaías você vai ver dizer: pode a mulher conceber, dar à luz? Pois veio um menino antes que viessem as dores de parto. E veio Jesus. Depois de 42 gerações. Deus estava remanejando a semente da linhagem do bem. Para depois de 42 gerações vir Jesus. E quando ele veio, cortaram ele da terra dos viventes. Era necessário. Mas agora a promessa se cumpre a todo momento. Gerado em dores a descendência a qual eles perseguem. E sempre perseguirão. Porque nós vemos o mundo voltado ao poder. Nós vemos as pessoas adorando a tudo e a todas as coisas, menos a Deus. Dizem que adora a Deus da boca para fora. Continuando a leitura de Ezequiel 14, aí ele diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus piores castigos, isto é, a espada, a fome, animais selvagens e peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo o que eu fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo o que eu fiz nela, diz o Senhor. Aqui não é só aqui não que Deus vai dizer para os servos dele, não. Ele vai dizer sempre. Vou deixar um pouquinho de gente que eu vou tirar daqui, que eu vou arrancar daqui, que eu vou mandar em exílio para outros lugares distantes, porque senão matam, não sobra mais ninguém que me adore. Aí ele diz para Isaías que ele é o pastor das ovelhas.
que ele vai juntar dos 4 cantos da terra. Vocês espalharam, lá em Isaías vai dizer, vocês espalharam as minhas ovelhas. Vocês curam superficialmente a ferida do meu povo. Seus sacerdotes mentem. Vocês profetizam coisas mentirosas. Vocês engordam as ovelhas e comem da lã. Vocês se banqueteiam, fazem festas. Você vai ver várias coisas. Se você examinar hoje, tire um tempo para você pegar os 17 livros dos profetas. Comece de Isaías. E examine. Mas quando você não vá com sua vaidade, vá pedindo ao Espírito Santo de Deus para lhe mostrar. Porque você vai enxergar algo que você vai dizer, meu Deus, por que eu não entendia isso? Então você vai ser liberto dessa cegueira que segue governos humanos, que vive atrás de pastores para te dar uma bênção, quando na verdade você quiser algo da parte de Deus, entre no seu quarto em secreto e ore ao Pai. Você não precisa de pessoas que você tem que pagar um curso para você entender teologia. O que é a letra sem a presença do Espírito Santo de Deus? Meu Deus, essa geração está num nível que, sinceramente, meu Pai, despertem. Examinem as Escrituras com amor e peçam ao Espírito Santo de Deus para lhe revelar a verdade, porque os reis da terra, a besta dos eventos, já está agindo. Eu vi recentemente, meu Deus, um vídeo do Lamartine. O anticristo nasceu, disse Jesus, crê isso, Senhor amado. Ontem, passou um vídeo para mim, alguém tinha repostado, corte dos vídeos dele que tem no YouTube, dizendo que o anticristo nasceu. Satanás agora vai matar. Eu digo, meu Deus, Satanás mata desde o princípio. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse. Ele é homicida desde o princípio, sedutor de todo mundo. Você vai ver os apóstolos falar sobre o espírito do erro o tempo inteiro. Eu disse, Senhor, o que é isso? Eu fico assustada, irmãos. Não é porque você vai usar ternos e gravatas. Porque os governos te apoiam. Porque você é rico e poderoso, tem muita gente ao seu redor. Denominações enormes. Ah, eu tenho 10 denominações. Eu prego desde que sou criança. Os fariseus eram muito preocupados com essas coisas mesmo. Procuravam ser vistos pelos homens. E não podiam entender nada. Jesus estava entre eles. E eles não puderam compreender. Jesus só falava por meio de parábolas. E aqueles que tinham o Espírito da verdade podiam compreender o que Jesus falava. Meu Deus, que lugar vocês pensam de fazer de descanso para Deus? Deus fez todas as coisas. A terra é o estrado dos pés de Deus. O corpo é o lugar sagrado. É sobre, se você morrer hoje, acabou para você. Não tem mais oportunidade. Segue-se ao juízo. O que você fez, o que eu fiz, é o que cada um faz. Eu vou dar conta do que eu faço. Não é sobre o outro, porque o outro bateu no meu rosto. Eu tenho que odiar. O problema dele que bateu, a atitude foi dele, ele vai se haver com Deus. Mas a minha atitude é perdoar e de coração. Porque eu tenho uma carreira proposta a seguir a Cristo. Vencer este mundo. Ter bom ânimo para isto. Na plena convicção do que ele me chamou. Por isso que Paulo não estava nem aí, considerava todas as coisas como esterco. Porque ele sabia que quando destruísse essa morada, no céu ele tem um edifício muito maior. A glória da segunda casa. A promessa de um corpo incorruptível para herdar a imortalidade. Mas as pessoas pregam, você vai para o inferno, não é?
E as pessoas vão servir a Deus por medo do inferno, mas não por medo de ser rejeitados por Deus e não poder estar mais perto dele para todo o sempre. Pior coisa é ser rejeitado por Deus. Não poder ter o corpo transformado e estar face a face com o dono de toda a existência. Porque Jesus veio para isto, para nos livrar da ira de Deus, que irá se acender na última geração, e é Deus que vai dizer o último dia. Porque é o dia da destruição, e ela já está determinada, dia, hora, mês e ano, está marcado pelo próprio Deus. E é independente de quando ele vai chegar ou não, é que a vida e a oportunidade da gente se chama hoje. É que você pode dizer, vou pegar um avião e vou para tal lugar e não chegar. Vou pegar um carro, um ônibus, sabe? Vou dormir e não acordar. Então, sexo é o juízo. É sobre o que você fez, não é sobre, fulano fez isso comigo, não é sobre o que fulano fez. Porque o que fulano fez, ele vai prestar contas. Mas é sobre o que você faz com sua vida que Deus te deu. Nós não viemos para essa terra para brincar de ganhar casa, carros, méritos, aplausos, troféus. Mas como uma oportunidade de salvação. Porque quando termina a vida, termina a oportunidade. Os nossos antepassados estão aguardando, uns para a vergonha e horror eterno, e outros para receber a herança. Está escrito em Daniel capítulo 12. Os rituais não agradam a Deus. Ele não está lá. Deus não está atrás de sacrifícios humanos. Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Que o adora em espírito e em verdade. Isaías capítulo 10, versículo 20 diz o seguinte: naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiveram escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, assim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque essa destruição já determinada, o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu que mora em Sião, não tenha medo da Assíria quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. O maior problema é que as pessoas procuram mais mensagens prontas do que tempo com Deus. Disse o mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, do Salmo de Davi, capítulo 9.
Verso 15. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam, ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados perversos todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. É sobre território, meus queridos. É sobre governos de lideranças humanas. Porque no princípio era sobre isso, que queriam governar-se a si mesmo. E quando Deus governava no princípio sobre o povo, eles venciam as batalhas, eles eram protegidos. Mas quando o homem quis se misturar com o Egito, com outros lá do Eufrates, e foi lá que começou essa confusão. E vai terminar com esse povo da confusão. E vão se levantar no último dia, quando Deus permitir a destruição. Você vai ver nos Salmos, você vai ver no livro de Jó, eles falaram o tempo todo sobre o juízo sobre os governos, e você vê em Apocalipse, quando o céu se abre, governantes, comandantes, livres e escravos dirão, caiam sobre nós montes e rochedos no livro da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles. Esses sinais que você vê aí no céu é um sistema para criar tudo, para fazer as pessoas duvidarem. Quando essa nação aí, que foi criada pela ONU, for destruída, muitos vão morrer na fé. Porque vão dizer, cadê que Deus disse que ia chegar na hora que ela fosse destruída? Muitas coisas acontecerão que as pessoas vão perder a fé. Mas a gente tem convicção que Jesus disse lá em Lucas 17. E a Bíblia toda, sabe? A palavra de Deus ela é bem clara. Lucas 17, versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Sim, porque quem vem como ladrão não avisa, quem no abrir e fechar de olhos é muito rápido, como relâmpago também é rápido. Vem uma hora em que não esperam. Quando Deus menciona, quando Jesus menciona sobre como nos dias de Ló e como nos dias de Noé, ele estava simplesmente dizendo, antes da destruição eu tiro meu povo. Que foi o que aconteceu com Noé. Entrou na arca, começou o dilúvio. Tirou Ló e suas filhas, começou o fogo descer. É sobre isso. Sobre estarem vivendo sua vida desordenadamente, o Senhor chegar naquela hora para retirar o seu povo. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus não está porque o reino de Deus está entre vocês. Ele estava o tempo todo alertando Jesus. Está escrito isso nos evangelhos o tempo inteiro. Ele está dizendo aqui, não dirão, ele está aqui ou lá. Não é assim. Ai, é o sinal, ai, o terremoto, ai, o furacão, ai, chegou um homem mau. A Bíblia diz que não esperam esse dia, que é como um ladrão. Por que esses sinais vocês dizem aí que é o sinal da vinda de Jesus? Porque ele disse que haveria sinais no sol, na terra, no mar, na lua, em todo canto? Sim, ele falou. Mas ele falou para a gente saber que estava se aproximando, porque os reis da terra estavam provocando tais coisas. Eu lamento muitos não poder entender esta palavra. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas afirmam, vocês não verão. E dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele, não saiam e nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade até a outra,
Assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Porque é justamente a apostasia completa. A rejeição do que Jesus fez na cruz do Calvário. Vão rejeitar a presença do Espírito Santo. Que é a oportunidade de salvação. Leiam todo Lucas 17. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês.